Seja muito bem-vindo, aluno, seja muito bem-vinda, aluna, a mais uma aula aqui do nosso curso de Prática Jurídica para iniciantes. Bom, na última aula a gente falou um pouquinho por que a prática é tão importante, né, para a prática jurídica, e nessa aula a gente vai falar por que a interpretação é muito importante na prática jurídica, tá bom? Eu vou aqui mostrar para vocês alguns elementos essenciais que a gente precisa observar, né, na hora de fazer um recurso ou fazer uma petição inicial, ou seja, qualquer outro tipo de petição. E também ao final dessa aula eu vou te dar um presente para que você continue aí seus estudos de prática jurídica. Vamos lá? Qual a importância da interpretação de decisões judiciais? Por que é importante eu saber o que o juiz está falando ali naquela decisão ou despacho? O que ele está falando? O que ele quis dizer com tal decisão? O que ele está pedindo para eu cumprir no processo? Bom, primeiro de tudo, fundamentação jurídica. Então, a interpretação correta das decisões judiciais é essencial para embasar os argumentos utilizados nas petições, recursos ou sustentações orais. Vamos supor que o juiz ali despachou pedindo para que eu juntasse aos autos alguns documentos de gratuidade, que provasse ali a minha gratuidade, né? Para quem não sabe, gratuidade processual é aquele benefício dado às pessoas que não conseguem pagar as custas processuais. Então, vamos supor que ele fez esse despacho e pediu para eu juntar documentos. E aí eu vou lá, leio essa decisão e entendo que, na verdade, ele não me deu prazo para juntar nada. Na verdade, ele já indeferiu e eu tenho que fazer agravo de instrumento. Pelo artigo 1015 do CPC, o indeferimento ou deferimento da gratuidade processual pode ser atacado por meio de agravo de instrumento. Entendi que o juiz já indeferiu e vou lá interpor agravo de instrumento. Tá correto isso? Bom, não tá, mas eu interpretei dessa forma, então eu tô cumprindo da forma que eu interpretei. Obviamente, o tribunal não vai nem receber esse recurso. É uma coisa simples, mas se não observada, você pode interpor um recurso que não era necessário você interpor. Você pode receber até multa, né? Tanto o advogado, tanto a parte. Então, é muito importante a gente interpretar as decisões judiciais para que a gente entenda que fundamentação jurídica utilizar no caso concreto. Argumentos consistentes. Uma interpretação adequada das decisões permite construir argumentos sólidos e convincentes, baseados em fundamentos jurídicos sólidos. Então não adianta eu entender tudo errado, o que o juiz me pediu na sentença, utilizar argumentos contrários ali o que eu quero provar. Então vamos supor que a gente está ali numa ação de alimentos, né? E eu quero que o requerido seja condenado a pagar R$ 300 de pensão ali para a autora. Vamos supor que eu coloque uma jurisprudência que fale é permitido ao juiz fixar alimentos liminarmente. Vamos supor que eu coloque uma jurisprudência dessa forma. Tá vendo como a jurisprudência não conversa com o que eu tô pedindo na inicial? Eu tô pedindo alimentos pro requerido. Por que eu vou colocar uma jurisprudência que fala que o juiz não pode fixar liminarmente os alimentos? Então, não está conversando ali. Então, para que você produza argumentos sólidos e argumentos convincentes, é importante você entender ali o processo, né? Entender a fundamentação jurídica, saber interpretar. Coerência e consistência. A interpretação correta das decisões evita contradições e incoerências em alegações, conferindo maior credibilidade e persuasão aos argumentos. Foi o que eu falei. Não adianta você escrever lá quero alimentos de R$ 300, quero que o fulano de tal pague, e você vai lá e coloca uma jurisprudência falando que não é permitido ao juiz fixar um alimento, entendeu? Então, a credibilidade e a persuasão da sua peça, ela perde total sentido ali naquela hora. Você é contraditório assim, né? Você não passa nenhuma credibilidade, nenhuma segurança para o juiz. 4. Precedentes e jurisprudência. A interpretação correta das decisões contribui para a identificação de precedentes e jurisprudências aplicáveis ao caso em questão. Então, vamos lá. Se minha ação é de alimentos, vou colocar a jurisprudência de alimentos que seja benéfica para minha ação. Não adianta colocar ali por colocar. Fortalecendo os argumentos com base em decisões anteriores. Análise de fundamentação. A interpretação correta das decisões permite analisar a fundamentação utilizada pelos tribunais, identificando os critérios e princípios adotados e aplicando-os de forma consistente em
em sua argumentação. Persuasão e convencimento. Uma interpretação correta e bem fundamentada das decisões jurídicas aumenta suas chances de persuadir e convencer o julgador sobre a validade de seus argumentos. Respeito à segurança jurídica. A interpretação correta das decisões jurídicas contribui para o respeito à segurança jurídica, garantindo a previsibilidade e a estabilidade das decisões judiciais. Quando a gente fala de segurança jurídica, o que quer dizer segurança jurídica? Quer dizer que a parte vai ingressar com uma ação, já vai ter ali uma previsão do que vai acontecer na sua ação. Então, ela tem uma segurança de que, por exemplo, o juiz que está ali julgando o seu processo é um juiz que foi concursado, que passou por provas e títulos, não é uma pessoa que foi pega ali no momento, que nem conhece das leis para julgar o seu caso. Então, esse é um tipo de segurança jurídica. Outra segurança jurídica também que a gente pode falar é nas decisões judiciais. Então, quando a gente tem um recurso especial, a suspensão de vários recursos repetitivos por meio de um recurso especial, é porque vários processos estão ali discutindo sobre um tema. Então, a maioria dos processos são paralisados até o julgamento desse tema, porque aí a gente vai pegar a decisão desse tema e vai aplicar em todos os casos, para permitir para as partes uma segurança jurídica que aquela decisão vai ser aplicada a todos, não só a ela ou não só a fulano, mas a todos. A interpretação correta das decisões requer conhecimento sólido das leis, doutrina e jurisprudência. Então não basta só a gente também praticar, nós temos que saber muito das leis, jurisprudência e doutrina que estão sendo aplicadas nos casos concretos. Pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês alguns métodos e técnicas para a gente realizar interpretação jurídica de uma maneira eficaz, tá bom? Então, eu trouxe aqui umas dicas para ajudar vocês aí a melhorar a interpretação jurídica. Bom, vamos lá. Leitura atenta, contexto normativo, sentido literal, finalidade da norma, exemplos e situações concretas. Então, a gente tem que estar ali sempre estudando exemplos e situações concretas, tá? Não acho que porque o caso, por mais cabeludo que seja, não vai ser um caso que não poderia ter aí caído no seu escritório, né? Não, isso aqui nunca que eu vou ver na prática. Teve casos que eu achei que eu nunca ia ver na prática e eu vi. E eu tive que ali estudar e entender como é que eu poderia estar ali ajudando o meu cliente. Jurisprudência e doutrina, sempre atento às novas jurisprudências, tá? Principalmente do tribunal do seu estado, que é onde você vai distribuir o maior número de ações. Histórico e evolução da norma, integração e harmonização, objetividade e clareza. Então tá aí alguns métodos que a gente pode aí estar aprimorando para poder entender mais as decisões judiciais. Bom, eu sempre gosto de trazer aqui pra gente um exemplo, né, pra gente poder estar estudando e aí praticando o jurídico, né? Então, hoje eu trouxe para vocês um estudo de caso sobre um recurso repetitivo, mas esse não é o intuito do vídeo, né? Não é estudar recursos repetitivos, mas entender ali como que a gente pode estar interpretando, né, uma decisão judicial no dia a dia. Então, vamos lá. Tema 677 do STJ e seus efeitos no depósito judicial em relação à mora do devedor. Já vem de longe a discussão sobre a mora do devedor nas hipóteses em que se faz o depósito judicial do montante do executado ou quando há bloqueio de numerar em suas contas. Tese fixada, o depósito efetuado a título de garantia em juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da sua efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir o montante final do saldo da conta judicial. Você entendeu alguma coisa? Eu, a primeira vez que li, também não entendi nada. Bom, mas depois de muito procurar, muito estudar, ler a decisão inteira, que isso é muito importante, tá? Às vezes a gente fica com um pouco de preguiça de ler toda a decisão judicial, porque é uma decisão extensa, às vezes é chata, porque tem muito juridiquês, mas é muito importante para que você entenda a decisão, que você leia ela toda. Então, eu fui aí pesquisar, né, sobre esse tema, li todo o julgamento, li o
o processo que foi base para esse julgamento, aí eu consegui entender o que essa decisão estava falando. Bom, resumidamente, quando a gente entra com cumprimento de sentença, o executado ele é ali intimado para poder efetuar o pagamento desse valor. Porém, se ele deposita em juízo e vai ali impugnar o processo ou faça vários recursos para poder impugnar o pagamento, o fato dele ter feito o depósito em garantia já era o suficiente para a dívida ficar satisfeita. Então, porque ele perdeu todos os recursos, o valor que estava depositado lá era o suficiente, ele não tinha que pagar mais nada, não tinha que pagar juros, não tinha que pagar a atualização desse valor. Agora, com esse tema, o STJ entendeu que sim, ele tem que pagar a atualização desse valor se ele deposita em juízo. Então, o fato dele depositar em juízo ali não significa que o dever dele foi cumprido e o pagamento foi cumprido. Então, basicamente, explicando de uma maneira bem resumida, é isso que esse tema vem discutindo, tá? Mas num primeiro momento, você lendo ali, não é possível você identificar dessa forma. Mas conforme a prática for se aprimorando, conforme seus estudos forem avançando, você vai tirar de letra essa interpretação judicial. Bom, pessoal, sobre interpretação de decisões judiciais, era isso que a gente tinha para falar hoje. E se você ainda não pegou o seu e-book exclusivo gratuito de prática jurídica, não perca tempo. Clique aqui no link que está aqui na nossa descrição e faça o download aí do seu e-book e continue seus estudos de prática jurídica. Se você gostou desse vídeo e quer ver as nossas próximas aulas, já curta esse vídeo, compartilha aí com o pessoal da sua sala de direito ou com algum advogado que você conheça. Me segue também lá no Instagram, eu coloco muito conteúdo gratuito lá todos os dias, tá? Tô lá no Instagram todos os dias. E se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui também nos comentários que a gente pode estar respondendo. Até mais!